Eu queria que você pudesse abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, para esta manhã. E o texto que nós temos hoje é 1 Crônicas, capítulo 14, versos de número 8 até o verso de número 17. 1 Crônicas, capítulo de número 1, versículos... 1 Crônicas 14, versículos 8 a 17. Você pode abrir a sua Bíblia, você pode acompanhar na nossa projeção, mas é muito importante que você possa ter conosco não apenas a leitura desse texto, mas essa Bíblia aberta para poder continuar trazendo a reflexão e o aprofundamento e a busca desses versículos. 1 Crônicas, capítulo 14, nós encontramos um pouquinho da história da monarquia de Israel. E nós temos nesse texto uma referência importante para a nossa reflexão. 1 Crônicas, capítulo 14, versículos 8 a 17. Diz assim o texto: Quando os filisteus ouviram que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, saíram à sua procura. Mas ao saber disso, Davi logo saiu para atacá-los. Os filisteus tinham vindo e invadido o vale de Refaim. Então Davi consultou a Deus, perguntando: Atacarei os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe disse: Ataca, pois eu os entregarei nas tuas mãos. Os filisteus atacaram Baal-Perazim, onde Davi os derrotou. Davi disse: Deus rompeu os meus inimigos como as águas rompem barreiras, por intermédio da minha mão. Por isso deram àquele lugar o nome de Baal-Perazim. Eles deixaram ali os seus deuses, que foram incinerados por ordem de Davi. Mas os filisteus voltaram a invadir o vale. Davi voltou a consultar a Deus, que lhe respondeu: Tu não os atacarás ali, mas dá a volta por trás e ataca-os na frente das amoreiras. Quando ouvires um barulho de marcha pelas copas das amoreiras, sairás à luta, porque Deus terá saído adiante de ti para ferir o exército dos filisteus. Davi fez como Deus havia ordenado, e eles derrotaram o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gézer. Assim, a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras, e o Senhor fez com que todas aquelas nações tivessem medo dele. Quando nós olhamos esses versículos, nós podemos nos apropriar de uma base temática a eles: fazer o que Deus ordenar. Talvez seja essa a expressão que conseguimos sintetizar esses versículos: fazer o que Deus ordenar. E mais do que simplesmente uma síntese desses versículos, da própria história, uma ação imperativa para a nossa história, para o nosso tempo e para o nosso futuro. Nós falamos muito de ouvir Deus, de fazer cumprir os propósitos de Deus, de fazer valer a vontade de Deus. Nós, às vezes, falamos muito sobre a vontade de Deus, mas nós não nos ligamos tanto a essa vontade de Deus, ou não nos atentamos tanto sobre o sentido e o significado de fazer essa vontade de Deus. Até porque pegamos, às vezes, uma parte da nossa história e conjugamos esta ação imperativa para essa parte. E deixamos passar o nosso dia a dia, aquilo que é corriqueiro sobre o nosso dia a dia, aquilo que está, às vezes, nos pormenores da nossa vida no dia a dia, e não consultamos e não buscamos entender a vontade de Deus, os propósitos de Deus na ação completa da nossa vida e da nossa história. E nessa oportunidade, Deus fala ao nosso coração de como podemos considerar o que Ele tem para nós,
de como podemos ouvir o que Ele tem proposto para nós, de como fazer valer os ideais que Ele tem projetado para nós, para que possamos fazer deste tempo oportunas referências de ouvir e de fazer cumprir, mais do que simplesmente o que Ele propõe a cada um de nós, mas que como resultado abençoa um coletivo, todos nós. Fazer o que Deus desejar ou Deus ordenar implica, em primeiro momento, uma busca consultiva contínua. Nós, às vezes, só buscamos o Senhor para, como disse, algumas ações da nossa vida. Nós pedimos o Senhor apenas por um dado momento da nossa vida, por uma experiência específica, e nos esquecemos de viver consultivamente a Deus, procurar a Deus constantemente, em todos os momentos, para que Deus nos fale o que Ele deseja e assim possamos efetivar na nossa vida todos os tempos. Às vezes, numa decisão maior, como de namorar aquele menino, aquela menina, de ficar noivo, de propor o casamento, talvez de escolher um curso que devamos fazer na nossa proposta acadêmica, talvez a escolha de uma profissão, de ser aquilo que Deus deseja que sejamos, ou que Ele tenha como um propósito na nossa vida e história para se cumprir. Talvez nós busquemos ao Senhor, consultemos ao Senhor em relação a isso. É claro que às vezes fico em dúvida se isso é uma prática comum nossa. Não de consultar em toda situação de forma aleatória, ou como uma loteria os desígnios de Deus, mas com o coração submisso, com a vontade de entender o que Deus quer, o que Deus pretende sobre a nossa vida. E por isso nós não usamos dessa má gerência de uma ação de sorte ao compreender algumas coisas ou interpretar algumas coisas que seja a vontade de Deus. Até porque na designação da vontade de Deus, toda a vontade do Senhor tem um início, um meio e fim. Ele tem um propósito que se cumpre, e esse propósito, quando se fecha num ciclo, ele abre outros, e ele se estende numa mesma direção. Ou seja, toda a vontade de Deus é dirigida para o mesmo lugar. Toda a vontade de Deus, ela não se mantém de forma contraditória ou antagônica. A vontade de Deus sempre vai ser, como diz a própria palavra, boa, agradável e perfeita. E mais que nós tenhamos subjetivos essas características, tenhamos dificuldade em entender qual é a direção dessa vontade, nós precisamos criar no nosso coração um ato contínuo de obediência. E como fazemos isso? Carregando a Bíblia na mão e tendo ela fechada, e perguntando algo a Deus, e abrindo a Bíblia e colocando o dedo em algum versículo e tendo isso como resposta? Talvez em algum momento a gente possa até fazer isso, mas não como ato contínuo. Ato contínuo é coração aberto diante de Deus, sensível ao que Deus está falando. É um coração que faça cumprir o que Deus de fato deseja, e não que o meu coração aspira que Deus fale para mim. E dentro desse olhar, eu venha expondo Deus em algumas decisões que eu digo que foi Ele quem determinou, mas que no fundo não passa das minhas próprias escolhas, dos meus achismos. Para que a gente possa ter esse processo consultivo, contínuo com Deus, nós precisamos ter vida com Deus. Nós, se temos dificuldade de interpretar a Bíblia, temos que nos matricular o quanto antes no curso básico em teologia, que a igreja está oferecendo, para que você entenda algumas ferramentas hermenêuticas de interpretação da Bíblia, para que você entenda o que é literal àquilo que é literal, simbólico, alegórico àquilo que é simbólico, alegórico, aquilo que é histórico àquilo que é histórico. E dentro desse contexto, sabendo dessas ferramentas e utilizando de forma adequada, quando você consultar o Senhor, Deus te falar, te dirigir, você vai saber o que de fato essa resposta tem. Então, não vai ser uma ação difícil, vai ser bem clássico, de forma o que o Senhor é.
este Deus provedor em respostas e designações para nós. Então, nós precisamos entender que essa busca consultiva, ela precisa ser diária. Eu preciso entender o que Deus espera de mim nesse dia, porque à medida em que eu vou vivendo essas experiências, eu vou entendendo para onde Deus está levando a minha vida e a minha história. E mesmo que eu entenda de forma maior alguns aspectos, o meu dia a dia, ele vai sendo formado pelas experiências desse dia. Então, às vezes, eu posso elaborar algumas questões e essas questões serem bastante subjetivas e abrangentes. Por exemplo, eu posso de manhã cedo dizer: Senhor, fala ao meu coração que o Senhor espera que eu viva nesse dia. E Deus pode dirigir o seu coração para esse dia que você tem. Mas você também pode dizer: Senhor, eu estou saindo daqui a pouco de casa e eu vou para a escola bíblica. Eu quero aprender mais do Senhor. Me ajuda a entender a palavra que eu vou estudar hoje na escola bíblica. Abra o meu entendimento, Senhor, para que eu entenda não só o que essa palavra tem para mim hoje, mas essa palavra eterna do Senhor tem para a minha história, que eu devo aplicar sempre a partir desta palavra. Quando eu começo a buscar o Senhor, consultar o Senhor, e na minha experiência específica, a resposta do Senhor também será específica. Quando olhamos o texto, nós vemos Davi consultando o Senhor: Senhor, os filisteus estão aqui, invadiram a nossa terra, estão querendo impor sobre nós. O que eu devo fazer? Devo atacar ou não? Segundo, o Senhor será conosco ou não? Porque se o Senhor disser ataque, nós vamos atacar. Mas se o Senhor não for conosco, nós não vamos prevalecer. Não adianta simplesmente ter o desejo da resposta ao que eles estão fazendo, mas não vai prevalecer. Porque o exército não é nada sem o Senhor como o Senhor do exército. A nossa história não é nada se o Senhor não for aquele que venha dirigir essa história. O que Davi faz não é uma consulta simples, é uma consulta arrojada, porque não envolvia só a sua vida, envolvia o seu reino, envolvia a vida dos seus soldados, a história de defesa nacional. E ele procura ouvir o Senhor. E ele ouve claramente o Senhor. E ele obedece ao que Deus ordenou para ele. Ele vai e ataca, entendendo que ele não estava indo sozinho, junto com o seu exército, o Senhor estava com eles. E Deus deu vitória sobre eles. Mas os filisteus não se deram satisfeitos. Daqui a pouco voltaram novamente. E Davi vai lá e consulta o Senhor de novo. E o Senhor começa dizendo: não ataque. Às vezes, precipitadamente, nós interrompemos a fala do Senhor. E nós sabemos que uma comunicação falha vai gerar entendimentos falhos e posturas, reações falhas. O Senhor começa dizendo: não ataque. Mas ele diz, nesse mesmo formato anterior: vai por trás, submeta a este povo uma nova estratégia. Vai, porque eu vou estar com vocês. E quando vocês estiverem junto às amoreiras lá, vocês vão ouvir um barulho. E esse barulho vai ser a nossa senha para vocês entrarem. Sabe por quê? Porque quando vocês ouvirem esse barulho, o Senhor, eu, o Senhor, já vou estar à frente, combatendo antes de vocês os filisteus. Então, diferentemente da primeira resposta, a segunda resposta, mesmo começando com uma expressão negativa, não envolvia a não vontade de Deus que eles atacassem, mas que eles mudassem a estratégia do ataque. E Deus orienta até como eles deveriam fazer. E é interessante quando nós percebemos essa orientação e como acontece. O barulho era algo que não só o povo ou o exército de Israel viria, mas também o exército filisteu. E isso provocaria uma confusão sobre eles. E eles não saberiam e entenderiam o que de fato ali estaria acontecendo. E nesse momento de vulnerabilidade, o Senhor entregaria esse exército filisteu para o exército de Israel.
e eles prevaleceriam, assim como aconteceu. Sabe, na nossa vida, na nossa história, nós precisamos ter buscas contínuas, consultas contínuas diante de Deus, para que Deus nos ajude ao que fazer, principalmente para poder nos ajudar nas nossas reações. Sabe, às vezes no nosso dia a dia nós somos tremendamente falhos nas nossas reações. Nós, às vezes, nos precipitamos. Nós, às vezes, criamos um juízo errado. Nós, às vezes, perdemos oportunidades de ora ficar calado ou de ora falar o que precisa ser dito. De ora permanecer onde estamos, de ora agir indo à frente, ou até mesmo em alguns momentos recuando na nossa missão, ou diante da circunstância que vivemos. Mas se nós não entendermos o que Deus ordena, nós não faremos o que Ele tem proposto. E por isso o resultado daquilo que viveremos não vai ser talvez um resultado positivo. Nós precisamos entender que o nosso Deus é muito mais capaz do que nós. Ele vê mais do que nós vemos. Ele tem a força que nós não temos. Se inclinar diante do Senhor e ouvir a nossa consulta, e entender e fazer prevalecer a vontade que Ele tem, nos dará não só a condição de se dar bem naquele momento, mas do resultado final ser mais do que a gente possa imaginar. Havia o ingresso dos filisteus ao território de Israel. Havia a provocação dos filisteus ali ao território de Israel. Mas Deus não estava cuidando só dos filisteus. A resposta de Deus à pergunta de Davi, especificamente sobre os filisteus, não tinha alvo só os filisteus. O último versículo diz que as outras nações começam a temer o povo de Israel. Começam a temer a Davi. E nesse processo, não só temem a Davi como rei, como o maior naquele exército, mas começam a temer o Deus de Israel, o absoluto sobre aquele exército, sobre aquele povo. Deus estava dando a resposta a Davi, mas além do que Davi havia pedido. Deus estava estabelecendo uma resposta consultiva de Davi, mas Deus estava dando uma resposta além das indagações que ele apresentava ali. Então nós podemos deduzir que quando nós consultamos o Senhor, procuramos entender a vontade dEle, nós ouvimos o que Deus especificamente tem para nós, mas Ele não está só nos respondendo para aquilo que nós estamos vivendo ali. Ele está dando uma resposta para muito além destas coisas. E é por isso que no nosso dia a dia, as menores coisas, elas têm resposta sobre e além destas coisas menores que nós estamos buscando consultar diante de Deus. Davi, ele conseguiu entender e ele fez cumprir o que Deus desejava na sua vida. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos consultar mais o Senhor. E eu digo isso pelo resultado das nossas vidas. Eu digo isso pelos resultados das nossas ações. Eu digo isso pelo resultado da nossa história. Olha como nós temos vivido. Olha quantas coisas nós temos enfrentado. Ontem à noite nós estávamos ali, depois de Ponto Belo, num povoado chamado Itamira, que por mais de 70 anos, aquela congregação ali anuncia Jesus Cristo como Senhor, mas que nos últimos anos foi fechado, porque não havia interesse de continuar trabalhando naquele lugar, naquele povoado. Ontem nós reinauguramos aquela igreja linda, reinauguramos o propósito de Deus naquele povoado. Nós tivemos a oportunidade não apenas de cultuar o Senhor ontem à noite, nessa nova e reformada igreja física, mas uma nova igreja espiritual, em que lá no passado, quando foi fechado, se fechou talvez pela perspectiva de só ter pessoas de muita idade, e essas pessoas não estarem mais tão empenhadas ali. Mas ontem, na reinauguração desse espaço e dessa nossa igreja lá, nós tivemos a oportunidade de ver gerações, crianças, adolescentes, jovens e adultos, que nesse tempo fechado,
Deus começou a multiplicar na dinâmica da vida. E aí, recentemente, alguns meses atrás, no intuito de recomeçar esse trabalho, mesmo as instalações inadequadas, precisava da reforma, o que foi feito, nós começamos a criar a linha associativa dessas pessoas, reuni-las em casa para poder constituir um tempo com Deus. E as reuniões semanais, inicialmente uma vez por semana, depois 2 vezes por semana, promoveu ontem uma igreja cheia naquela pequena comunidade. Então, nós às vezes olhamos e consideramos algumas questões que para nós seja de grande relevância, mas nós precisamos continuar entendendo que a ação de Deus, ela vai além dos nossos processos diários. Consultar o Senhor é importante para nós. Viver a dependência de Deus é importante para nós. E entender que a obra dele, ela se cumpre sobre nós e além de nós, porque o nosso Deus e o propósito de Deus vai sempre além de nós. Ontem, ver pessoas chorando de poder entrar naquela igreja pintada, reformada, ajustada. Ver pessoas chorando de poder ter na comunidade de novo um culto ao Senhor. Ter na sua comunidade a oportunidade de poder louvar o Senhor de forma livre, espontânea, com espaço, de poder ouvir a palavra do Senhor e de perceber que há pessoas interessadas em ajudá-los na sua caminhada, no seu propósito de vida, no seu futuro. Traz edificação a eles, mas também estende edificação a tantos outros. Com toda certeza, anos atrás, quando se decidiu fechar o trabalho ali, não se procurou ouvir o Senhor. Não procurou entender o que Deus havia proposto. E aí nós temos os efeitos disso. Nós temos uma igreja fechada durante alguns anos. Uma igreja que poderia ter se mantido aberta e proclamante a palavra de Deus. Mas assim também somos na nossa vida, porque não consultando e buscando a vontade de Deus, nós tomamos decisões por nós, achamos que seja melhor. E essas decisões que nós tomamos, elas implicam em resultados ruins, que afetam não só a nossa vida, mas a vida de outros. E ao ouvir uma pessoa ontem à noite dizendo: essa foi a melhor coisa que aconteceu nos últimos 5 anos da minha vida. Olha o olhar dessa senhora. A melhor coisa que aconteceu nesses últimos 5 anos foi a reabertura daquela igreja, para que ela pudesse estar ali, junto com os outros irmãos, cultuando ao Senhor. Nessa comunidade, casas tão pequenas, que não conseguia abrigar as pessoas adequadamente, e uma igreja fechada. Ontem, a reinauguração, a reabertura, se tornou um marco importantíssimo para aquela senhora. E na alegria dos olhos daquelas pessoas que estavam ali, de tantos outros mais. Decisões que você toma e que repercutem sobre você, decisões que você toma e que repercutam sobre outros, e outros que você nem imagina. Nós precisamos entender que nesse processo, a nossa caminhada com Deus, os nossos atos consultivos ao Senhor, precisam ser entendidos e homologados no nosso formato de vida. Nessa manhã, relendo esse texto de Davi e entendendo as minúcias da sua ação consultiva, nós somos desafiados a também viver assim, a buscar o Senhor e a entender o que Ele tem para nos dizer, para que nós coloquemos em prática e vejamos a nossa experiência, o horizonte da vida se abrindo mais, e entendendo mais do que nós temos vivido, o que Deus espera que vivamos. A sua vida pode ser melhor se você se colocar mais diante de Deus para ouvir o que Ele tem para você. A sua vida conjugal pode se tornar melhor se você e o seu cônjuge se colocar mais à dependência de Deus para aquilo que Ele deseja para vocês. A sua vida familiar será melhor, maior, se você e os seus filhos se colocarem diante de Deus. E olha quantas ações preventivas. A casa está desajeitada, está desestruturada, cada um está vivendo o seu próprio momento da vida.
a casa não tem uma comunicação assertiva, os vínculos não estão ajustados, as pessoas estão falando de qualquer maneira, estão reagindo de qualquer maneira, está uma desordem a casa. Nós conseguimos unificar os vínculos da casa quando nós damos as mãos e na presença do Senhor pedimos ao Senhor resposta sobre o que nós estamos vivendo. A resposta vem, Deus ministra sobre nós, Ele mostra o que Ele tem como propósito, e quando nós ouvimos, nós nos colocamos à disposição, nós vemos Deus agindo na nossa casa, nas nossas relações. Antes, relacionamentos frios, distantes, cada um no seu próprio mundo. Mas a partir da consulta, da busca do Senhor em família, Deus, através do seu Santo Espírito, une essa família, vincula essa família, trata essa família. E aí a gente, na dependência de Deus, começa a ouvir um marmanjão dentro de casa, pedindo perdão ao pai, à mãe, ao filho, à filha, reconsiderando os relacionamentos conjugais, expondo as suas limitações, reconhecendo decisões falhas, e o trato da alma, da mente, do coração sendo efetivo ao momento que está se vivendo. Nessa manhã, eu não queria me delongar mais do que já proposto. Eu queria desafiar você, em nome de Jesus, a buscar mais o Senhor. Você pode buscar mais o Senhor na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, tendo a palavra do Senhor, a Bíblia, como elemento consultivo a cada dia. Você pode ter na sua experiência de oração a fala de Deus, a sua vida, a sua história. Você pode fazer essa busca consultiva do Senhor, frequentando a escola bíblica, não só no domingo, mas da segunda, da terça, da quarta, da quinta, porque nós temos hoje muitas opções. Temos escola bíblica em vários horários do domingo, temos escola bíblica em vários dias e horários da semana. Quero coisa maior, você tem o curso básico em teologia. Eu quero alguma coisa específica, temos cursos específicos que favorecem a sua edificação e resposta através da Bíblia à sua vida, à sua história. Se você buscar, você vai encontrar. Não é apenas uma expressão bíblica quando se refere a Deus, de você, quando buscar, encontrá-lo. Mas quanto mais você buscar, através dos mecanismos da palavra de Deus, mais assertivos serão as respostas do seu entendimento na sua vida. Sabe o que nós temos hoje? Nós temos o início do mês de março, um grande número de pessoas dizendo, esse ano eu vou fazer parte da escola bíblica. E aí temos um percentual imenso de inscritos. Sabe o que acontece no final de março? Esse percentual começa a cair. Abril, maio, junho, julho. E sabe como chegamos no final do ano? Numa parte minoritária de pessoas frequentando a escola bíblica dominical. Se fôssemos avaliar, reprovação por falta, porque não teria um mínimo de 70%, 75% de presença. E quando a gente ouve as justificativas, não são com laudos ou atestados porque estiveram passando mal, estiveram procurando médico. Não tem explicação, a não ser que, dormi um pouco mais, eu estava cansado, sabe? Tem sido difícil os meus dias, você nem imagina. As respostas não são convincentes do porquê não vir. Até porque poderíamos ter isso quando tínhamos apenas a proposta tradicional da escola bíblica como primeira atividade do domingo. Hoje, nós podemos ter daqui a pouco, inclusive já estamos atrasados de começar a nova classe pós-culto. Temos daqui a pouco de tarde, e temos depois do primeiro culto, e temos a cada dia da semana a oportunidade de estudar a palavra. Qual é a nossa justificativa? Não acordar para vir no domingo de tarde? Não acordar para vir na segunda, ou na quarta-feira, ou na quinta-feira estudar a Bíblia? Qual é a nossa justificativa? Essas nossas exposições retratam não só um formato limitado de viver a vida cristã, mas de entender e fazer cumprir o propósito de Deus. E isso justifica o que temos feito e como temos vivido. Se você deseja mudar isso, essa linha falha, limitadora da sua vida, consulte mais o Senhor. Busque mais o Senhor, cresça mais na palavra do Senhor.
e permita que o Senhor fale o que Ele tem para você e que você viva e aplique o que Deus tem para você, não como loterias espirituais, mas com consciência, com conhecimento e com toda a dependência possível naquilo que Deus tem e naquilo que Deus faz. Eu quero orar nesse momento, e a minha oração é para que Deus traga um despertamento espiritual na nossa vida, que Deus nos faça ser mais consultivos a Ele, que Deus nos faça buscar mais e viver mais na dependência dEle, para que no nosso dia a dia isso seja uma prática, ouvir Deus, buscar Deus, consultar Deus, para que nós diminuamos as respostas limites que nós temos, que nós possamos diminuir essas respostas falhas, tendentes ao nosso eu, que nós possamos diminuir expressões que tratem mal a nossa própria história, que limitem o nosso futuro, que deixem de abençoar a nossa vida, história e a de outros que estão à nossa volta. Vamos orar? Senhor, Davi consultou ao Senhor, e nesse registro 2 vezes, e o Senhor respondeu 2 vezes, respondeu de forma diferente, construindo estratégias diferentes, mostrando que não apenas o Senhor estaria com eles, mas que o Senhor iria à frente deles. A estratégia se tornou diferente da primeira para a segunda, porque a vida é diferente da primeira experiência à segunda experiência. A vida é diferente do domingo para a segunda-feira. A vida é diferente de uma pessoa para outra. É diferente das circunstâncias de uma para outra. E é por isso que nós precisamos buscar constantemente o Senhor, para não nos fazer entendidos de uma resposta sendo aplicada todas as vezes, mas entender a cada dia o que o Senhor tem proposto para nós. Qual a estratégia para esse dia? O que o Senhor tem para esse dia? O que o Senhor deseja fazer nesse dia? Senhor, nós queremos consultar o Senhor como Davi, não apenas quando somos afrontados, quando os nossos inimigos estão à espreita, não quando simplesmente sabemos de algumas coisas difíceis, mas em todos os momentos em que precisamos de ter reações adequadas, reações não só bem definidas pela inteligência e a sabedoria, mas reações que, ó Deus, norteiem que nós temos um Deus que cuida e que está à nossa frente, um Deus que responde e que se faz junto conosco diante dos nossos momentos. Nós precisamos aprender ainda mais do Senhor, nós precisamos aprender ainda mais os propósitos do Senhor. Então nos ajude, Senhor, tendo paciência conosco, para que nós no dia a dia possamos ter prazer e muita vontade de buscar o Senhor. Talvez, muitas vezes, Senhor, nós não buscamos porque sabemos para onde o Senhor está indo, e esse caminho e essa direção não se converge com a nossa. Nós não buscamos porque não queremos ouvir, porque nós não queremos obedecer, porque nós não aceitamos o que o Senhor tem. Trata o nosso coração, Senhor, tira esse orgulho, essa altivez, essa soberba de nós. Trate o nosso coração para que ele seja sensível, Senhor, e que nós consultemos, busquemos, possamos depender sim do Senhor, fazendo valer novidade de vida a cada dia, diante do que o Senhor tem para nós, para que além da bênção do Senhor sobre nós, também se estabeleça sobre os nossos irmãos. Nesta manhã, Senhor, trate a nossa vida, para que nós possamos ter prazer, alegria, satisfação de buscar o Senhor, de entender o que o Senhor deseja e de fazer cumprir sobre a nossa história. Receba esse desejo, Senhor. Trate a nossa vida, que sejamos mais obedientes, dependentes, para a glória do Senhor, para resultados melhores, e não nesse ciclo viciante de quedas e horrores do que fazemos. É essa a nossa oração, é o nosso clamor, no nome de Jesus. Amém e amém.